Colegas, boa tarde mais uma vez. Primeiro quero deixar muito nítido que sou favorável à moção, assim como fui favorável à moção na semana passada apresentada pelo vereador Afrânio. Mas eu não podia deixar de me pronunciar aqui, porque o que nós vivemos na semana passada foi um episódio triste aqui para essa casa. E, em especial, acho que foi um episódio muito triste para a vereadora Pri, que é uma pessoa com quem eu tenho um tratamento muito respeitoso, em que pese, às vezes, a gente não vote igual aqui no plenário. Eu não sei, vereadora Pri, objetivamente, os motivos que lhe levaram a votar contra na semana passada, mas eu acho que o que se sucedeu depois demonstrou que foi um erro, foi um equívoco de Vossa Excelência, na medida em que muitas pessoas que ajudaram a compartilhar conteúdos da senhora nas redes sociais, estas mesmas pessoas foram lhe crucificar nas redes sociais com críticas políticas e aí acho que faz parte do jogo. Nós que estamos aqui com cargos públicos eletivos, e os não eletivos também, sempre estamos sujeitos à crítica do público, e isso é o normal, isso é a democracia. A impressão que a senhora passou para mim, vereadora, e me perdoe se eu estiver interpretando errado, mas a impressão que me passou é que a senhora votou o contrário porque a senhora não era autora. Foi a impressão que eu tive. E eu fiquei triste de, no outro dia, alguns vereadores aqui no microfone, e aí não me refiro à senhora, tentarem imputar a repercussão negativa e o linchamento que a senhora sofreu a vereadores da bancada do PSOL. Num caso como este, com a repercussão que teve em nível nacional, me parece que quem votou o contrário não mediu, não calculou o potencial de debate que isso poderia causar nas redes sociais, como de fato causou. Mas, mais uma vez, até aqui estamos dentro das regras da democracia, está tudo certo. Às vezes a gente vota errado mesmo, eu também já votei errado aqui. Não é essa a minha discussão. Mas se por um lado eu tenho essa impressão, vereadora Pri, de Vossa Excelência, eu depois tive a parcimônia de ir no Twitter e digitei o seu nome, Pri Fernandes. E o que eu vi, vereadora, foi um show de horrores. Uma misoginia escancarada. Eu não vou repetir aqui as coisas que eu li falando da senhora. E eu sei, não sei, mas eu percebo, né, dentro do que me cabe, do que me compete, que é muito difícil estar no parlamento como mulher. É muito difícil estar no parlamento e enfrentar um sistema político que não foi feito para os que são considerados diferentes, as mulheres, os LGBTs, as pessoas negras, né, que já tivemos aqui em plenário e não temos mais nesse momento. Então, ao mesmo tempo que eu estranhei a sua votação, divergi, achei equivocado da sua parte, e divulguei nas redes sociais, sim, que a Câmara de Florianópolis rejeitou, porque é uma declaração política, ninguém aqui vai federalizar o caso Orelha, mas era uma declaração política do Parlamento Municipal a favor. E me espantou o voto contrário, me espantou a rejeição, eu divulguei. E não citei o nome de nenhum vereador. Agora, ao mesmo tempo que eu posso lhe fazer essa crítica aqui de forma transparente, aberta, honesta e sincera, eu venho repudiar aqui nessa tribuna os ataques misóginos que a senhora sofreu. Realmente de muito baixo calão, gente dizendo até que a senhora devia morrer. E isso, assim, é uma barbárie absoluta, promovida também por aqueles que usam o caso Orelha para defender a redução da idade penal, por exemplo. Promovida por gente que defende punição absoluta para tudo e não defende nenhuma política para resolver os problemas na raiz, antes do que eles aconteçam. Porque eu quero discutir, vereadora Pri, regulação do Discord e não redução da idade penal. Eu quero discutir regulação das redes que incitam os jovens a cometer crimes bárbaros. E não só a punição depois que o crime já aconteceu. Então eu queria fazer esse registro, vereadora Pri, muito respeitosamente, mas vou votar favorável, como votei favorável na semana passada, a um texto com o mesmo objetivo do vereador Afrânio, e dizer que, enfim, a vida é assim, às vezes a gente vota junto, às vezes a gente vota separado, mas eu quero aqui
repito, registrar minha solidariedade, porque o que eu vi na internet de ataques misóginos contra a senhora, eu não acho correto, em que pese naquele momento eu tenha divergido da senhora. Muito obrigado.